Análise dos principais assuntos do dia, você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Marte é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Vortex. Ion. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Oi, boa tarde para você. Estamos aqui mais cedo, 1h27 da tarde, pelo horário de Brasília. Seja então bem-vindo ao BMC Stock. A gente acompanha agora as informações do mercado financeiro nesse comecinho de semana, nessa segunda-feira, com muita coisa acontecendo. No momento, Ibovespa e dólar operam em leve alta, principalmente com o exterior e a questão fiscal no radar. Os rendimentos dos Treasuries voltam a subir, o que está provocando um ajuste na curva de juros local. Além do exterior, o mercado também está acompanhando discussões sobre condução da política fiscal e os investidores atentos à ata do Copom. Esse documento deve detalhar os aspectos envolvidos na tomada de decisão que cortou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Na agenda econômica, a expectativa pelo IPCA de outubro. O Boletim Focus projeta aumento da inflação para o ano que vem no mundo. No mundo, os mercados dão continuidade ao impulso positivo da última sexta-feira. Será que o mês de novembro vai continuar otimista nas bolsas de valores? Dados fracos até agora do payroll americano reforçaram a leitura de manutenção de juros em dezembro. E essa semana, o mercado atento também às declarações de Jerome Powell, que deve falar 2 vezes sobre a condução da política nos Estados Unidos. E o mercado espera mais pistas do presidente do Fed. A semana em Brasília também vai ser movimentada no Senado. A reforma tributária está prestes a ser votada na casa, com expectativa de avançar já na terça-feira, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça e receber a aprovação da maioria dos senadores no plenário. Hoje tivemos fala de Pacheco e de Lira, os dois presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, a respeito de meta de inflação, meta fiscal, e a gente vai acompanhar tudo isso hoje aqui no Estoque. Antes de entrar com mais notícias, queria fazer um giro aqui pelo mercado para mostrar o que está acontecendo na nossa Bolsa de Valores nesta segunda-feira, que está seguindo em alta. Neste momento, 0,20%, dá para a gente ver aqui, alta chegando a 118.392 pontos. Abriu bem já a Bolsa, uma pequena resistência em relação
a sexta-feira, depois acelerou os ganhos e nesse momento aí está com 0,18 de ganhos. Aqui eu coloquei o intervalo de tempo semanal, mas se a gente colocar aqui diário, a gente consegue ver então, na última quarta-feira alta, quinta foi feriado, sexta alta, aqui foi terça, quarta, sexta e hoje então a Bolsa de Valores em alta. Vamos ver também o dólar, como que tá se comportando neste momento, dólar futuro. Deixa eu localizar aqui o meu mouse para a gente ver aqui no Profit da Nelogica. Olha ali o dólar hoje, vou passar aqui também para um dia, R$ 4,91. Uma pequena queda nesse momento de 0,04%, atenções voltadas ao exterior. Voltando à Bolsa de Valores, a gente vê aqui as maiores altas e as maiores baixas neste momento, com destaque negativo para Idux, queda de 6,67%, Petro Recôncavo com Cogna com queda de 4,18%, essas duas empresas aí do setor de educação. Grupo Soma também com queda de 3,91%, Arezzo 3,28%, Redditor 3,25%. Ainda tem nas baixas, né, os destaques, Lojas Renner, CVC, que subiu bastante a semana passada, agora está caindo 3,38%, Grupo Vamos e Hapvida. Aqui embaixo, quem está no positivo, BRF com alta de 10,76%, uma alta bem expressiva, Marfrig, aqui é JBS, Minerva, Klabin e aqui é Grupo Gerdau. Todas altas expressivas neste momento na Bolsa de Valores. Falando um pouco sobre o Boletim Focus, toda segunda-feira é dia de divulgação do Boletim Focus, da análise dos especialistas e a projeção para a inflação desse ano, feita justamente pelos analistas do Boletim Focus, ficou estável. Já as estimativas para 2004 apontaram uma subida no valor da inflação. O IPCA ficou em 4,63%, a previsão de 2024 avançou de 3,90% para 3,91%. Foi a segunda alta seguida. A projeção para o PIB foi mantida, 2,89% este ano e 1,5% em 2024. Para a Selic, o Focus continua projetando 11,75% em 2023 e 9,25% em 2024. As estimativas para o dólar também ficaram estabilizadas, R$ 5,00 para esse ano e R$ 5,05 no ano que vem. Vamos começar nossa análise técnica aqui no BMC Stock com o Caio Sasaki, analista CNPIT do Portal do Trader, que está sempre aqui com a gente. Oi, Caio, boa tarde, bem-vindo. Eu acho que faltou apertar o botãozinho do microfone aí, Caio. Aqui, desculpa, tá mutado. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aqui, prazer estar com vocês mais um dia, né? Segunda-feira, mercado sem decidir muito bem a direção. O índice futuro que amanheceu ali levemente positivo, trabalha ali levemente negativo, os papéis viraram, né? Mas não tem nada em relação ao índice muito expressivo em termos de oscilação. Bom, eu estava de olho aqui em alguns desses destaques desde manhã, né? Eu acho que é legal começar com uma análise desses papéis, até para a gente entender, né, o quão otimista pode ser aqueles que estão em alta ou pessimista aqueles que estão em queda. Com relação aqui ao índice futuro, acho que é o primeiro que a gente deveria dar uma olhada, já está aí na tela. Depois de 2 dias de forte alta, como eu falei, o mercado está nesse momento um tanto indefinido, não muito para cima, não muito para baixo. Se a gente jogar para o curtíssimo prazo, dá para ver que precisaria superar aqui essas máximas de hoje, região mais ou menos ali dos 120.100, para seguir renovando máximas nesse curtíssimo prazo. Na contramão, se perder a mínima de hoje, poderia estender um movimento de queda, mas ainda não assustaria. Eu diria que mesmo se cedesse mais, até a mínima de sexta-feira, ainda não é motivo para desespero. Voltando aqui no período diário, a gente nota que o mercado ele desenvolveu uma boa alta, né?
E mesmo se ele voltasse até os últimos topos rompidos, isso não passaria de um movimento de correção. Então, mesmo uma eventual e improvável queda até a região dos 116.850 ainda não assusta. Aliás, esse seria um excelente ponto de compra para um swing trade, uma operação para durar ali alguns dias, algumas semanas. Tá? Para cima, notamos que a gente trabalha acima da região dos 119.500, região que marcou alguns topos ali no período diário. Enquanto acima dessa região, diria que seguimos com um tom até mais positivo, né? E aí, voltando para o curtíssimo prazo, então, reforço. Vale a pena ficar de olho no 120 e 100, uma região que marcou máxima hoje, né? E para baixo, não tem nenhum gatilho para desenvolver um movimento de queda, mas se perder os 119.300, pode ampliar a correção, sem contudo assustar. Seria um movimento de expectativa para amplitude mais curta. E antes de falar dos papéis, eu acho legal também falar do dólar, né? Nossa bolsa acaba trabalhando ali com uma ligeira queda. E o dólar vem aqui trabalhando com um pouco de queda, mas sem definir também uma direção. Notamos que marcou aqui região de fundo. A mínima foi aqui nos 49,02 e a máxima aqui nos 49,26,5. Então segue sem uma definição muito clara. Ainda de manhã eu estava comentando dessa formação aqui, conhecida na análise técnica como bandeira, né? Um movimento brusco de queda seguido por uma lateralização. Isso aqui traz uma expectativa vendedora. E aí de manhã eu estava comentando justamente esse canal aqui, dizendo que provavelmente se puxasse daria uma segurada no topo do canal. Foi o que acabou acontecendo. Isso reforça a expectativa dessa figura vendedora, né? Que graficamente nos conta que o dólar pode renovar as mínimas. Então vale a pena ficar de olho aí. A moeda pode ceder um pouco mais. Indo um pouco na contramão daquela expectativa de dólar com pressão compradora após o corte na Selic. O corte na Selic veio, mas a moeda ainda não parou de ceder e não deixou um sinal de fundo. Para quem acompanha a moeda, inclusive, eu acho que uma coisa que vale a pena ficar de olho é nessa região de fundos marcados nas últimas sessões, que aqui está marcando mais ou menos uns 48, 85. Vale a pena ficar de olho porque é um bom ponto de suporte, né? Marcou ali praticamente a mínima em setembro. Outubro foi uma região de fundo bem trabalhado também. Agora sim, vamos lá falar dos papéis, né? Acho que para começar vale a pena a gente dar uma passada rápida aqui só nas blue chips. A Petro, que vinha bem ali nos últimos meses, fez um movimento de correção, mantém toda a expectativa compradora, a tendência de compra, nada a ameaçar esse movimento, tá? A Petro deve seguir aí com a sua tendência mais compradora. No entanto, não vejo nenhum gatilho específico para curto prazo. Se alguém quiser arriscar alguma entrada, tenha em mente que é um papel bom para um prazo maior, para o longo prazo, acreditando até nessa tendência que vem construindo em prazos maiores, né? A Vale, ela também segue essa ideia de prazos maiores. Se a gente observar no período diário, rompeu, trabalha acima de topos importantes. Acredito que a pressão deva seguir compradora, enquanto acima desses 70 e 85. Se eventualmente corrigir, vai encontrar lá na região dos 67,70 um bom suporte, um excelente ponto de compra, né? Isso tudo para posição. Se a gente desce no intraday, o papel não tem nenhum gatilho muito específico, segue aí, assim como a Petro, alimentando uma boa expectativa de prazo maior. Agora sim, olhando para os papéis que se destacam hoje, vamos começar aqui com a Brasil Foods BRFS. Essa que segue com uma alta bem forte, não abriu com gap, né? Foi desenvolvendo esse movimento de compra. Olhando aqui no período diário, rompeu recentemente alguns pontos importantes, topos, né? E com esse movimento de hoje,
acabou superando uma região que era tida como uma boa resistência. Aliás, é surpreendente como atravessou direto, não deu nenhuma segurada aqui nessa região dos 11,87. Pode ser que com esse movimento o papel ele siga nas próximas sessões renovando topos, tá? Não é um dos meus preferidos ali para atuar num movimento, numa entrada de compra, né? Acho que tem alguns mais interessantes, mas não tenho dúvida de que o papel ele está ali com uma tendência de alta devidamente assinalada. Na contramão, somente a perda dos R$10, um ponto a essa altura um tanto improvável, cair e perder essa região. Teria que acontecer algo realmente novo e inesperado para reverter essa tendência de alta para o papel. E aí, aproveitando a BRFS, vamos dar uma olhada aqui nas outras empresas do setor, né? Pegar aqui JBS, por exemplo, também trabalha com uma boa alta no período diário, todas, né, rompendo ali topos importantes, mas, no entanto, sem nenhum gatilho para curto prazo. Acredito que quem entrou está surfando um bom movimento, deixa o movimento correr, mas quem está de fora, eu não arriscaria. Pode ser que esteja chegando aí tarde para festa. Por último, a Minerva, BIF 3, trabalha ali com uma boa alta também, rompeu topo importante aqui no curto prazo, certo? De todas, né, é a que vinha numa tendência de queda, revertida recentemente, talvez é a que tenha um pouco mais de upside, né, dado que as outras esticaram bem, e essa aqui vinha numa tendência de queda, sofreu uma reversão recente, talvez essa tenha ali um pouco mais de upside. Ou, uma outra ótica, talvez seja a que tenha os fundamentos ali menos bonitos e justamente por isso não puxou tanto quanto os seus pares, tá? Demais destaques. Vamos dar uma olhada aqui nas que estavam em queda. Vou pegar aqui, começando aqui pela Edux. O papel, ele vem ainda dentro de uma tendência de queda, mas nada muito acentuado, né? Comentei nas últimas sessões que trabalhava em alta, poderia ter uma reversão a partir disso, a reversão de fato ainda não aconteceu, precisaria romper o topo mais recente, região mais ou menos dos 21,05, não aconteceu e hoje pesa bastante. No entanto, ainda não retomou aquele movimento de queda, eu ficaria muito atento à região dos 17,40, isso aqui sim poderia demonstrar aceleração no movimento vendedor, tá? Por hora, ficaria atento, talvez até em algum movimento de prazo menor ali, deixa eu ver, 30 minutos, nada indicado. Para ver se o papel apresenta alguma reação e de repente não dá para pegar ele num preço melhor. Por enquanto, nada a se fazer. O movimento de queda não é exatamente desesperador, né? Como eu disse, o papel vem num movimento de prazo maior comprador ao longo do ano, fez uma correção ao longo dos últimos 3 meses, com pouca inclinação, né, devolveu pouco preço. Então, de modo geral, para o longo prazo, ele apresenta uma expectativa mais otimista. Só diria que o timing não é dos melhores agora. Cogna. O papel também apresenta uma correção. Na sexta-feira marcou uma boa resistência aqui nessa região dos 2,66. Eu ficaria de olho nesse ponto. Pode ser um ponto que, se superado, venha a apresentar ali um excelente ponto de compra, tá? Na contramão, essa região aqui era interessante. Essa região dos 2,55. Trabalha abaixo dela. Era um ponto de pullback em topos rompidos, marcou a mínima na sexta-feira, né? Trabalha um pouco abaixo. Talvez, para quem gosta do papel, do setor, está otimista, seja o caso de comprar parcialmente nessa faixa que trabalha agora, reforçando posição lá na casa dos 2,66. Pode ser uma boa. Se a gente olha no prazo menor, deixa eu ver se tem algum ponto que possa ser interessante. Não, de fato, o ponto interessante era aquela região aqui dos 2,55 aproximadamente. É a região desses topos e do fundo ali a mínima de sexta-feira. Trabalha um pouco abaixo,
pegaria o preço um pouco melhor. De modo geral, eu tenho uma impressão positiva em relação ao papel, tá? É verdade que vinha numa tendência de queda nos últimos meses, mas isso aqui era um topo de curto prazo, recentemente foi rompido, apresentou volume nos movimentos, nos candles de compra, então me parece que existe aqui um esforço para reverter a tendência desse papel. Grupo Soma, vamos lá. Algo parecido com os seus pares, né? Vinha numa tendência de queda, apresentou na sexta-feira um bom movimento, rompendo topos. Hoje corrige, contudo, sem ainda assustar. Eu prefiro ainda a Cogna, me parece um padrão um pouco mais interessante. Primeiro que essa queda me pareceu menos agressiva em Cogna, e segundo, esses dois fundos parecem estar mais alinhados. Vamos voltar lá só para comparar, ó. Os dois fundos estão mais alinhados, isso demonstra que o papel não estava renovando mínima de fato, vem perdendo força compradora, e em termos de padrões gráficos ele apresenta uma expectativa de reversão melhor, tá? Arezzo. Acho que aqui a gente vai começar a entrar nos papéis de consumo, tem umas coisas ali interessantes. Depois de marcar resistência aqui, nessa região dos 61,60, mais ou menos, na sexta-feira, hoje corrige, está numa tendência de queda, né? Pode acelerar o movimento de venda perdendo esses fundos aqui. Eu ficaria atento. Se por acaso hoje se mostra um dia isolado de queda e volta a tomar força, esse 61,60 pode ser um excelente ponto de compra. Eu ficaria atento aí para ver se o mercado de fato vai encerrar desse jeito, o papel vai encerrar perto das mínimas. Vamos ver. Se ele apresenta uma reação agora na tarde, não necessariamente para a sessão de hoje, mas para as próximas sessões, eu ficaria de olho nessa região dos 61,60. Redditor, vamos lá. Papel que rompeu o topo na sexta-feira, hoje apresenta correção, nada muito assustador. Expectativa, de certa forma, otimista, né? Se a gente pega as últimas duas sessões, candles compradores com volume acima da média, então pode ser que hoje seja apenas um movimento de correção. Acho que vale a pena ficar de olho. Vale a pena ficar de olho numa eventual reação desse papel, tá? E por último, que eu estava olhando ainda hoje de manhã, desses destaques aqui, a CVC, o papel ele corrige, mas sem desenvolver aquele movimento de venda de fato. Vale ressaltar que nos últimos tempos veio rompendo, fazendo topos e fundos ascendentes, o papel se encontra numa tendência de alta. Então, nesse contexto, a oscilação de hoje não passa de uma correção, tá? O papel ele vem numa tendência de alta. E acho que um papel que vale a pena dar uma olhada, já que a gente está falando de CVC, eu estava de olho hoje de manhã também, é Azul. Azul que rompeu topos importantes recentemente, hoje se encontra no movimento de correção. Para quem ficou de fora e acredita nesse movimento aqui, 13,70 é um excelente ponto de compra. Está trabalhando pertinho dele, né? Tá a 13,80 nesse momento. Vale a pena ficar de olho. Ô, Maurílio, se quiser, tem alguma dúvida, algum papel aí em destaque? Tem. Estou às ordens. Tenho sim, Caio. Inclusive é de uma notícia da BB Seguridade, que divulgou exatamente o balanço do terceiro trimestre hoje de manhã, né? Lucro líquido, inclusive, de 2 bilhões de reais, com aumento de 12% no trimestre, 24% ao ano. Ficou até um pouco acima do consenso devido aos resultados financeiros normalmente elevados. E a empresa também reportou um lucro normalizado de 1,9 bilhão de reais. Teve até uma entrevista coletiva que a gente tem aqui as informações fornecidas pela Reuters, e que a BB Seguridade sinaliza que vai manter a política de retorno a acionistas. De acordo com o diretor financeiro, essa política de pagamento de dividendos vai ficar entre 80% e 90% do lucro
diante do programa de recompra de ações. Então, nesse momento, a empresa não vê indicativo para eventual necessidade de revisão para o ano. Porém, as ações estão caindo nesse momento, 0,1%. O telão está sumindo aqui, mas quando ele volta dá para ver, está caindo 0,1% nesse momento na Bolsa de Valores. Que a análise técnica diz para a gente a respeito de BBSE? Vamos lá, o papel ele vinha trabalhando dentro de uma congestão nos últimos 2 meses, perdeu o piso e rapidamente voltou para dentro. Então, trabalha dentro de uma congestão. É verdade que se a gente olha no longo prazo, os fundos, eles de certa forma, vêm marcando uma ascendência, mostrando aí uma tendência compradora, tá? No entanto, trabalha dentro de uma congestão, eu diria que é importante ficar de olho nesses 32,20, é o ponto que marca ali o teto. E hoje fez, assim, olhando no curtíssimo prazo, um movimento que não é legal, porque o papel abriu com uma boa alta e devolveu tudo desde a abertura. Está zerado praticamente agora. Tá? Então, o papel abriu até em alta, mas não traz ali um movimento de curtíssimo prazo muito interessante, não. Se alguém quiser arriscar algo, seria em nome do longo prazo. Né? De repente, comprar aqui perto dessa região que foi piso da congestão, que é o 31,20, e acreditar que vai reagir para se desfazer parcialmente ou totalmente no 32,20, ou até esperar romper isso para renovar topos aí num prazo médio, né? Mas, de modo geral, o papel tem uma tendência para longo prazo. Eu acho que não diria que tem nada em função das novidades em termos de notícia que a gente possa tirar muito proveito. Graficamente, o papel não tem nenhuma grande oportunidade. Perfeito. Para a gente dar continuidade no movimento de sexta-feira do varejo, de grande valorização de Casas Bahia e Magalu, você pode ver para a gente também como que está hoje e se mudou alguma coisa na análise técnica? Vamos lá. Casas Bahia, no período diário, o papel sinalizou um forte movimento de compra com bastante entrada de volume. Isso aqui é um candle bem interessante, tá? Existem inclusive alguns traders que gostam de dividir o candle em aproximadamente 3 partes, quando tem um candle muito forte desses. Quando entra nessa zona aqui, não foi exatamente 3 partes, aqui eu tracei as retrações de Fibonacci, né? Ele marca um recuo de 38% e de 62%, essa terceira linha aqui. Essa região eles consideram uma boa região para compra, né? Seria apenas um movimento de correção do papel e uma boa região para compra. A gente está falando ali a faixa entre os 49 centavos e os 51, né? Entre os 49 e 51 centavos, tá? Isso olhando ali para um prazo maior, esperando que a partir de agora o papel comece a se beneficiar aí de uma tendência de alta. Não acho difícil, tá? Não acho difícil. Muito embora não seja dos meus favoritos, né? Pode ser um papel que o investidor entre pegando ali um bom espaço para subir, até mesmo porque vai se beneficiar do retorno gradativo aí do crédito as pessoas, conforme a Selic vai sendo cortada, né? E Magazine Luiza, também comentei, eu acho que o que eu vou falar agora vale tanto para Casas Bahia, Magazine Luiza. Não é uma empresa das minhas favoritas, vem numa tendência de queda. No entanto, em relação a tudo isso que desenvolveu de queda e pelos recentes sinais de reversão, podemos ter sim uma boa oportunidade de compra. Não para o longo prazo, mas um movimento ali para ser surfado ao longo de 1, 2 semanas, talvez um pouco mais, quem sabe. Me parece que o papel vem aqui imprimindo esforços para ter uma reversão de tendência, né? Eu ficaria muito de olho nessa região aqui, superação do 1,53, 1,54, são pontos que vale a pena ficar de olho. Vem corrigindo, né? E aí, para quem eventualmente gosta daquilo que eu falei dessa zona de retrações, dá para também fazer a mesma coisa aqui no papel. Ficarei de olho aí num retorno até essa faixa. Inclusive trabalha dentro da faixa, né? 1,47, 1,43.
isso pode ser uma boa região para atuar numa compra e se posicionar, pelo menos parcialmente, né? Quem sabe comprar aí nessa região próxima dos 1,50 e depois, um pouco abaixo dos 1,50, 1,47, e depois reforçar a posição lá nos 1,54. Por enquanto, positivo. O que desmancharia totalmente essa expectativa seria a perda desses fundos aqui na região dos 1,30. Tá? Então, é isso. Vale ressaltar. O papel vem em tendência de queda. Isso é uma compra arriscada no sentido de que você está comprando acreditando que vai haver uma reversão de tendência a partir de agora. Então, não é o tipo de operação que eu pesaria muito a mão. Acho que dá para pegar uma boa oportunidade, mas também não é o tipo de operação que você vai muito pesado, tá? Esse é o momento que, para mim, eu enxergo aqui em Magazine Luiza. Uma potencial reversão de tendência. Muito embora, até o momento, a tendência seja de queda. Legal, Caio. Eu queria também pegar mais uma aí do setor de varejo, que a gente não fala muito, mas que pode ter alguma análise mais diferente aí. Queria que você visse Vivara para a gente, trouxesse também as informações e o que a análise técnica fala sobre esse papel, as ações da Vivara. Vamos lá. Vivara, o papel veio numa reação forte aí nos últimos pregões, assim como os demais. Eu acho sempre interessante quando o papel ele apresenta um movimento de compra ao longo do ano e o movimento de correção não chega a devolver, né, parte expressiva dessa alta. Então, de certa forma, um histórico otimista. Com relação ao que a gente vê aqui no curto prazo, o papel não chegou ainda a superar os topos recentes, né? Mas chegou bem perto. O dia de hoje ainda passa longe de devolver a alta da sexta-feira. Então, pode ser apenas um movimento de correção. Se alguém quiser se antecipar, em vez de comprar nesse topo, nos 27,13, de repente olhar para os 26,83, 84, 85, enfim, 26,85, pode ser um ponto interessante para compra, tá? Principalmente, não vou dizer para o dia de hoje, que hoje está em queda, teria que reverter, mas se o papel reage aí nas próximas sessões, pode ser interessante sim, essa região de compra aqui dos 26,85. E aí, no caso, né, vale lembrar, se ele reage, ele provavelmente vai deixar um fundo por aqui, e esse fundo poderia ser o stop da operação. Então, a operação ficaria com um stop bem curto, né, podendo ali, num prazo maior, oferecer um movimento muito interessante de alta. Né? Então, a gente está falando aqui, na contramão, algo em torno de 75 centavos de stop, mas para frente, potencial de desenvolver ali 2,20, vamos arredondar para 2,25, aí ficaria uma proporção de 3:1. Então me parece uma oportunidade legal. Legal, vou até anotar aqui, porque é um papel que pode... Para a gente acompanhar, pode né? Despertar, vale acompanhar, é um papel que vale acompanhar. Interessante, né? Porque é um setor de luxo, eu não parei para pensar muito a respeito disso, como fica esses setores aqui nessa nova dinâmica, né? Com dinheiro sobrando, não sobrando, mas população aumentando e melhorando sua capacidade de consumo. É legal ficar de olho. Maravilha. A gente tem mais 2 minutinhos, Caio, mas eu queria pegar alguma empresa do setor de energia. Queria a Enel, mas descobri aqui que a Enel é na Itália, na Europa. E cidade de São Paulo, um caos aí, o fim de semana foi muito difícil para muitas famílias, para muitas pessoas, por conta da falta de energia. Uma chuva forte na sexta e ficou faltando. Mas para pegar o gancho, a gente puxa uma aqui do Brasil, só para você fazer uma análise para a gente em um minutinho aí. Pode ser a AES Brasil, que no momento está caindo 0,58%, AES B3. Vamos lá dar uma olhada em AES. O papel vem numa tendência de queda. Chegou, inclusive, numa região que trabalhou um bom tempo ali, hein? Não me surpreenderia se viesse uma reação a partir dessa região. Hoje abriu em alta, devolveu parte do movimento, mas não chega a ser algo muito preocupante, não. A tendência, é verdade, é de queda, mas com potencial de apresentar uma reversão.
O topo das últimas 2 sessões, mais ou menos essa região, pode ser um excelente ponto de compra. Nesse caso, assim como eu acabei de mostrar aqui no último papel, o fundo nessa região aqui poderia ser adotado como stop dessa operação de compra para giro curto, né? A região dos 10,28 poderia ser um stop, tá? Vamos depender das próximas sessões, não seria uma operação para o pregão de hoje, né? Já que a gente está falando do setor de eletricidade, uma coisa de energia, né? Uma coisa que chamou aí muita atenção hoje de manhã foi a Transmissão Paulista, TRPL, porque o papel abriu com gap muito forte, de mais de 10%, 11% de alta. Devolveu uma parte, mas ainda trabalha com uma alta interessante, de 5%. Né? No intraday, isso aqui está dizendo para a gente que vai cair mais ainda, porque caiu forte, lateralizou. Se perder os 24 e 22, pode ser inclusive uma oportunidade aí de day trade, né? Apresentando um movimento rápido, porém não curto, um movimento expressivo de algo em torno de 1%, talvez, deixa eu ver, até mais. Vale a pena ficar de olho aí, 24,20 mais ou menos, pode ser um ponto interessante, tá? Agora, olhando no longo prazo, o papel chegou bem perto de uma resistência importante, que são essa região dos R$26, marca ali a alta histórica do papel. Eu ficaria de olho, é um papel que vem muito volátil, viu? Muito volátil, e onde há volatilidade, se você está atento, dá para pegar boas oportunidades. Muito obrigado, Caio, pela sua participação. Amanhã a gente volta a se ver aqui no Estoque. Foi um prazer, até amanhã. É isso. Pessoal, agora 2h02, horário de Brasília, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta tem o fechamento dos mercados da Europa, um giro aqui pela Bolsa de Valores do Brasil e você vai saber como está o dólar também neste momento, nesta segunda-feira. A gente volta já já. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. 2h05, horário de Brasília, estamos de volta com o BMC Stock. E hoje já mudou, hein? Os horários de negociação da Bolsa de Valores, da B3, foram estendidos e vão até às 18 horas no pregão regular. Essa mudança ocorre todos os anos justamente por conta do início do horário de verão nos Estados Unidos, que vai, inclusive, o horário de verão vai acabar, né, nessa semana. A pré-abertura do mercado continua às 9h45 da manhã e a abertura do mercado à vista, incluindo o Ibovespa e demais índices, às 10 da manhã. Por falar em Estados Unidos, vamos ver como estão as bolsas em Nova York. Dow Jones, nesse momento, operando em alta, 0,18%, seguindo a mesma tendência S&P 500, com ganhos de 0,12%, e a Nasdaq, a bolsa mais voltada à tecnologia, com altas de 0,2% neste momento. O dólar está valendo R$ 4,89 na cotação de hoje, queda de 0,15%. Euro 5,25, queda de 0,33%. Petróleo Brent em alta, petróleo WTI em alta, o ouro operando em baixa. E o Ibovespa nesse momento aí com ganhos de 0,7%. As bolsas europeias fecharam em baixa e corrigiram os fortes ganhos da semana passada, justamente com os investidores aguardando os próximos discursos dos chefões dos bancos centrais, né? Entre as falas esperadas está justamente a de Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. Há uma aposta majoritária de que o BCE vai começar a afrouxar a política agora já em abril, uma vez que a região caminha para a recessão. Mais cedo, o PMI composto alemão da S&P Global recuou de 46,4 para 45,9. Fechamento agora, Frankfurt, queda de 0,34% na Alemanha. Em Londres, muito perto da estabilidade, alta de 0,02%. Paris, queda 0,4%. Madrid, queda de 0,58%. E o índice Stocks 600, uma queda de 0,17%. 2h07, vamos para a próxima entrevista. André Sanson, que é gestor da Fiuga. Oi, André, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Eu falei seu sobrenome certinho? Sim, falou Sanson correto, mas é Hyuga, não é R, Hyuga, Multifamily Office. Perdão, estava com F, gestor da Hyuga. Certinho agora? Ótimo, perfeito, maravilha. Eu vou pedir também para acertar lá no nosso GC, para entrar certinho, Hyuga. Obrigado, André. O que você traz de destaque aí para a gente nessa semana? Que a gente viu uma euforia muito grande na sexta-feira, até na quarta da semana passada, a Bolsa de Valores em positivo, uma tendência bem otimista. E essa semana, o que a gente pode esperar? Ótimo. Acho que assim, a gente está surfando uma onda positiva dos mercados internacionais, é isso que eu destacaria da última semana, que obviamente toda a nossa alta de sexta foi em virtude já de uma alta muito boa na quinta, que foi feriado aqui, mas lá fora o mercado continuou aberto, né? Então eu acho que assim, o que aconteceu foi os dados americanos, eles vieram um pouco mais em linha com talvez a narrativa do soft landing, então isso naturalmente favorece os mercados, e o Brasil está surfando um pouco essa onda, mas eu estou um pouquinho receoso aqui, para deixar um pouquinho a minha consideração, porque eu não sei se essa narrativa vai continuar se perpetuando por muito mais tempo. Eu vejo também enfim, talvez o mercado começando a negociar uma narrativa da recessão, que muito se discutiu, que a gente já está mais de 12 meses discutindo na recessão dos Estados Unidos. Então, a minha perspectiva para o Brasil está muito alinhada com a perspectiva do mercado global. Eu acho que a gente vai surfar muito essa onda. Se lá fora a gente continuar tendo um bom movimento, o otimismo continuar imperando, o 10 anos caindo, mas por razões boas e não por pânico, né, não por um consumo desenfreado, eu acho que a nossa Bolsa Brasileira consegue sustentar aqui um bom movimento de alta, tanto que o nosso valuation está bem atrativo, acho que inclusive bem mais do que o valuation das companhias lá fora. Dos papéis que vocês acompanham, qual o destaque que você traz? Acho que nessa temporada de resultados aqui, né, vou aproveitar um pouquinho e falar do que a gente gosta mais. Naturalmente, acho que uma tese que negocia muito alinhado com lá fora, que é Mercado Livre, para mim foi o principal destaque até aqui das companhias que operam no Brasil, né? De fato,
negocia lá fora, a gente compra via BDR aqui, mas foi um belo resultado, assim, um crescimento acima de umas expectativas que já eram bastante otimistas. A companhia, enfim, deu uma pisada no freio por causa da situação do crédito, estava um pouco ruim, a inadimplência estava subindo bastante, e a gente já viu agora o poder da rentabilidade do crédito, e principalmente acho que aqui no Brasil, né, onde vai estar mais concentrado esse resultado, que, enfim, ela pisou um pouco no freio, o crédito baixou a inadimplência e a gente viu quão rentável é a carteira que ela já conseguiu consolidar. Isso proporcionou aqui um crescimento de margens, um crescimento de lucro líquido, enfim, bem acima da expectativa e, naturalmente, o crescimento da receita em todas as frentes, né? Então, e-commerce, ela já é disparado aqui, é o principal player, já está dando uma aula para todo mundo, né? É impressionante que essa companhia consegue fazer, mesmo nos tempos ruins que a gente está vivendo agora de Brasil, né? A gente não está com um poder do consumidor tão forte, assim, né? Naturalmente, o PIB até está crescendo, a gente está tendo um ano um pouco melhor que as expectativas, mas a gente está vendo os outros players do segmento sofrendo muito, e não é o caso com o Mercado Livre, num segmento que é difícil, né? O segmento de varejo aqui no Brasil e na América Latina é difícil. E o braço financeiro, né, do Mercado Pago está excelente, nadando de braçada. Acho que é uma empresa assim, que é exemplo, e mesmo com a troca do CFO, assim, parece que já foi algo muito bem feito, assim, o que é impressionante, porque o CFO era uma figura tão importante, sabe, desde a fundação da empresa, era um cara essencial, foi para uma outra companhia, né, e eles fizeram uma transição que já parece que a empresa está rodando, enfim, 100%, na última aí, divulgação já parece que a situação está bem desenhada, e é uma companhia que, apesar de negociar um valuation, talvez, com certeza, bem acima da média de qualquer par aí, né, negociar 46 vezes lucro, negocia, nem gosto muito desse múltiplo, mas em relação às suas receitas, mais de 3 vezes, né, mas dada a entrega, é uma empresa que a gente tem um pouco no portfólio aqui, gosta bastante, e mais uma vez está desempenhando super bem. Eu acho que de segunda maiores posições aqui, a gente tem muito petróleo, sabe? Então a gente teve o resultado da PetroRio, um resultado, acho que você já deve ter comentado várias vezes aqui, é uma empresa muito bem acompanhada pelo mercado, né? O pessoal gosta bastante dentre as Junior Oils, e foi de fato mais um resultado muito bom. Lifting costs continuou caindo, está na mínima histórica, superou a expectativa justamente que todo mundo estava esperando um pouquinho mais de despesas operacionais, e na verdade elas não vieram, então assim, a margem veio muito boa ainda. Então, no momento que você acabou de desenhar e falar, o Brent está negociando os seus $85 o barril, então assim, tem muita margem para todas as petroleiras, e a gente gosta de todas. A gente tem um pouco mais de 3R, porque a gente vê assim, um valuation com uma maior gordura, com maior, né, potencial de valorização, é uma companhia que a gente gosta, mas a gente tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de PetroRio, tem um pouquinho de PetroRecôncavo, que são teses também que a gente acha muito boas e que a gente vê assim, uma perspectiva bacana para o petróleo em relação às demais commodities, mesmo com esse temor de recessão. A commodity está performando bem, a guerra atrapalha um pouquinho, né? Obviamente tem disputa do Irã, que já é um grande produtor, a Arábia Saudita mantendo cortes, então assim, a gente vê muita situação aqui favorável para o petróleo, e naturalmente eu acho que estão entre as companhias mais descontadas aqui do Brasil, que tem mais potencial de valorização, é o setor de Junior Oils aqui do Brasil. Que aí eles também ficam um pouco mais preservados, ou protegidos, melhor dizendo, dos outros fatores que envolvem principalmente a Petrobras, que são além do mercado financeiro, além do mercado mundial como um todo de ações e de commodities, a Petrobras acaba tendo mais outros fatores fortes também de interferência em valores, em valor de mercado, e fatores esses que a Junior Oils não tem, né, André? Perfeito. O principal fator aqui disparado na Petrobras é uma questão de governança, né? Tá muito claro. Isso. A gente acordou semana passada na segunda-feira com a Petrobras caindo 6%, porque é uma canetada no estatuto, né? Para conseguir manter as indicações ali, furando a lei das estatais. Assim, eu acho que é consensual, né? Que isso aí acho que assim, é uma vergonha, para deixar um termo leve aqui, porque é basicamente usar a companhia por interesses políticos. É algo que sempre aconteceu, é algo que de fato não deveria ser uma surpresa para ninguém, mas parece que assim, a gente cria alguns mecanismos importantes para a companhia conseguir manter o nível de governança, a empresa continuar mantendo assim, a sua importância sistêmica aqui para o Brasil, né? Ela tem uma importância de fato que transcende aqui até o mercado de capitais, mas
parece que sempre vai ter ali um interesse político, né? Isso é natural, mas que de fato nem o melhor mecanismo, nem a melhor lei das estatais que você cria, ele vai estar ali salvo de uma canetada, e de fato você corre esse risco na Petrobras, que é assim, overall, né? Se você olhar de maneira geral, os números, a potencial de entrega dela, é claro, ainda é uma petroleira descontada em relação aos pares globais, na minha concepção, mas você tem que botar esses pequenos pontos aí de governança, que daí você acaba vendo que, será que vale a pena eu me expor numa Petro, mesmo com todo o potencial que ela tem, mas sabendo que você vai ter interferência no segmento de derivados, né, que vai ser o de gasolina, diesel, né, sabendo de toda a questão de governança, que você pode acordar qualquer segunda-feira com o papel caindo 6% em virtude de uma manobra política. Acho que não vale a pena, na minha concepção aqui, eu tento passar para os clientes, quando você tem justamente a PetroRio entregando resultados assim excelentes, EBITDA passando de 830 milhões, um lifting cost super baixo, a 3R aí agora finalmente conseguindo entregar a produção total dos seus campos, um potencial de valorização que na minha concepção é mais de 200%, esse papel negociou hoje é 30%, a gente vê assim passando de 80, 90 reais, a gente vê essa perspectiva se os preços continuarem atrativos, né, do barril do jeito que estão hoje, e a mesma PetroRecôncavo também, enfim, que também sofreu com a própria Petrobras, para você ver, né? No fim, elas são menos expostas, mas ela tinha uma aquisição, né? A Petrobras tinha uma aquisição fechada com a Petrobras, que no fim tiraram dela, né? Nos 45 do segundo tempo. Por sorte, a 3R conseguiu ainda manter Potiguar, senão também teria sido outra história muito ruim. E a PetroRecôncavo agora também, bom, tá cheia de caixa justamente porque não conseguiu fazer essa aquisição e está esperando aí, acho que boas oportunidades, a menos alavancada aqui, a que tem potencial talvez para descobrir uma coisa ou outra, mas que enfim, um pouco menos esquecida, é a menor das três, mas é uma companhia também que chama atenção. Enfim, eu acho que se você se expor ao setor via Junior Oils, eu tenho convicção que você vai estar assim, surfando essa onda positiva de exposição ao dólar, exposição ao barril, que está muito bom, e sem se preocupar muito com essa situação da Petrobras aí caneteando para lá e para cá em relação à governança. Mas, claro, existe um risco, né? Sempre claro, passível aqui de sofrer algum risco, alguma questão de imposto, que a gente já teve também nessas companhias, mas ainda assim tem margem. Esse é o meu ponto. É aquela história, né, André? Ninguém está totalmente isolado. Nem quem está isolado está totalmente isolado e não sente reflexos ou do setor ou até mesmo de outras empresas, né? Perfeito. André, você acompanha a VEG ainda? Olha, eu já tive VEG, assim, a gente já teve uma exposição em VEG aqui, existe uma questão de exposição na carteira dos clientes por fatores, mas eu não tenho acompanhado tanto assim o papel no seu detalhe. Eu sei que assim, os resultados, enfim, têm sido mistos, né? Assim, eu não tô com uma perspectiva muito legal para a VEG, eu ainda acho que assim, em termos de valuation, eu gostaria de ver esse papel um pouco mais barato para daí comprar ele pela qualidade que ele normalmente negocia. Tá, porque em maio ali a gente estava falando da VEG como grande queridinha do mercado, mas tudo muda o tempo todo, né? Perfeito. E você... exato. Perdão, pode concluir. Não, pode tocar. Não, a VEG, enfim, é isso. Ela sempre foi uma queridinha, acho que ela continua sendo, mas ela precisa continuar entregando, vamos dizer assim, do jeito que ela entregou, né? Que essa questão que eu falei do Mercado Livre, eu acho que é o que a VEG fazia antes, né? Você esperava muito e ela entregava mais. Então a VEG não está mais fazendo isso e naturalmente o valuation vai sofrer um pênalti quando você não consegue mais atender as expectativas que se criaram sobre ela. Perfeito. Small Caps, está acompanhando alguma? Tem alguma indicação? Sim, adoro, a gente gosta muito de Small Caps aqui, a gente entende que tem muita oportunidade, tem algumas teses bacanas que a gente gosta bastante. A própria 3R a gente considera uma small cap aqui, então é uma posição que a gente tem relevante. Dos que saíram resultado, eu gostei muito de Irani, setor de papel e celulose, é um setor que eu acho que tem potencial aí de valorização, eu acho que é um setor que ficou bem amassado e eu acho que a commodity está num preço que tem mais upside do que downside. E no caso da Irani, ela até é bastante resiliente a essa situação, porque ela é uma empresa de embalagens que tem seu custo principalmente atrelado à questão das aparas. Teve um bom resultado, assim, um resultado muito sólido, é uma tese defensiva e tem todo um projeto de crescimento, de expansão que eles estão fazendo com o projeto Gaia, que eu acho que, enfim, é uma tese que pode negociar abaixo dos 6 vezes EV/EBITDA, que na minha concepção
para essa companhia, para esse setor, é bastante atrativo. Então, uma small cap que eu olho assim, com bons olhos, é uma companhia que eu gosto bastante. De uma que a gente gosta também, mas que o resultado não foi tão bom, também para aproveitar, né? Não falar só de coisa que foi atrativa, né? O resultado da Vamos, né? É uma tese que eu particularmente vejo muito potencial. Acho que é uma tese fantástica, me lembra muito assim os primórdios das companhias de locação de veículos, mas que tem naturalmente barreiras um pouco maiores, né? Então, a Vamos é uma companhia de locação de caminhões, primordialmente. Nesse sentido, ela está voando na locação, ela está tendo resultados excelentes, é uma companhia que, assim, claramente está surfando, assim, um oceano azul muito grande e está fazendo todo sentido ela continuar essa locação e tem muita demanda, com um bom spread, um bom ROIC nessa operação, mas ela tem uma dificuldade clara na questão do mercado secundário, né? Porque depois de um tempo de leasing desse caminhão, ela bota esse caminhão na concessionária e tenta revender ela no mercado secundário, e claramente esse é o segmento dentro da companhia que tem desempenhado pior. Um dos motivos é, claro, o mercado endereçável de caminhões do mercado secundário, ele é definitivamente mais difícil que o mercado de veículos tradicionais, né? Para você vender para uma pessoa física 2 anos depois um carro, um veículo usado numa locadora, é muito mais tranquilo do que você vender 5 anos um caminhão que foi locado. Mas, assim, é uma companhia que caiu bastante, assim, nesses últimos tempos, e eu estou entendendo que, assim, dado o resultado que ela está entregando, é uma oportunidade quando a situação melhorar, porque, óbvio, ela é muito alavancada, esse é um ponto central, ela fez um follow-on e mesmo assim ela continua bem alavancada, mas ela surfa essas duas ondas para quem tem uma visão de um pouco mais longo prazo, né? A questão da alavancagem operacional, desse crescimento que ela vem tendo, da aquisição dos caminhões e que naturalmente vão melhorar o resultado ao longo do tempo, e a questão da alavancagem financeira, né? O endividamento, que preocupa todo mundo, ainda mais com juros do jeito que ainda estão, né, os custos financeiros do jeito que ainda estão, mas acho que todos os gestores já estão olhando assim muito atentamente essa oportunidade de quanto que você consegue gerar no final da linha só por uma queda de juros. Óbvio, muito disso já é esperado, mas eu acho que na questão da Vamos, dada a queda de preços que ela teve, eu acho que a gente está vendo assim, o papel negociando abaixo de 10 vezes lucro, deve estar 8, 9 vezes aqui, salvo engano, eu teria que dar uma olhada de volta nas minhas projeções para o ano que vem, do negócio que está crescendo 30% ano contra ano, 50% ano contra ano. Então, assim, é um growth que eu gosto, que eu acho que faz sentido, uma empresa super sólida que tem uma empresa controladora aí que também me chama muita atenção e que tem muita expertise em fazer atuar nesse segmento. André Sanson, gestor da Hyuga, participando aqui com a gente nesta segunda-feira no BMC Stock. André, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas considerações. Tenho certeza que você trouxe informações muito valiosas para quem está acompanhando aqui o estoque. Um abraço e sinta-se convidado para voltar quando quiser. Com certeza. Agradeço demais o convite, um abraço e uma ótima segunda-feira para vocês. É isso aí, gente. 2h, 23 minutinhos. A gente está caminhando aqui para o telão para justamente fazer um balanço do momento no Ibovespa para ver como está o índice aqui na Bolsa Brasileira. 118.379 pontos. Neste momento, o Ibovespa em alta de 0,19%, acompanhando inclusive o mercado americano com os índices em Nova York, também as três principais bolsas no positivo, Nasdaq 0,14, S&P 500 0,08 e Dow Jones aumento de valorização de 0,15%. Então, um cenário neste momento de valorização tanto aqui na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa de Nova York, que, aliás, mudança no horário, lá por conta do horário de verão. Então, hoje, as negociações no Ibovespa vão até um pouquinho mais tarde, até às 6 da tarde. A gente vai acompanhar tudo isso, a gente tem o closing a partir das 4 horas da tarde para mostrar justamente toda a movimentação, tudo que está acontecendo na Bolsa Brasileira. Neste momento, o volume negociado na Bolsa do Brasil não é muito elevado, 6.320 bilhões de reais. Para esse horário, semana passada, a gente já viu números um pouco mais expressivos. Destaques negativos, continua Aidux, Arezzo, CVC, Petrohexa, Grupo Soma, Cogna e Lojas Renner. E os destaques positivos, BRF, Marfrig, JBS e também outra do setor de frigoríficos, que é a Minerva.
Klabin também nesse momento aparecendo entre as principais altas nesta segunda-feira. Vamos ver o dólar para a gente fechar aqui, acompanhar a movimentação na Bolsa do Brasil. O dólar neste momento valendo R$ 4,90, o dólar futuro R$ 4,90, uma queda de 0,13%. Quero agradecer a equipe técnica que me ajudou a fazer o BMC Stock nesta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta a partir da 1h30 da tarde, mostrando exatamente como está o movimento, a movimentação no meio da tarde, nesse horário do almoço, na Bolsa de Valores. Agora tem o BMC Market com o Felipe Nascimento e Marcos Saravalli. A gente se vê de novo às 4 da tarde no closing e o fechamento do mercado. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa até agora. Um abraço e a gente se vê. Até mais. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa.